Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida e em seu coração. Nós somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Nós estamos no primeiro trimestre de 2022 e estudamos agora a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Este é o nosso tema do trimestre. Nós já estamos na lição de número 2, que tem o título A Inspiração Divina da Bíblia. O nosso texto áureo nesta lição está na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3 e o versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A verdade prática da nossa lição diz que a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe em dois textos diferentes. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, e temos também segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, os versículos 19 ao 21. A nossa lição, como sempre, dividida em 3 tópicos, e eu vou fazer um resumo aqui dos tópicos, visto que esta é apenas uma pré-aula, é apenas um auxílio para você que ama as Escrituras, que deseja estar estudando durante a semana, e você que é professor, que está preparando a sua aula. Olha só, se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, o seu comentário é muito importante. Às vezes eu demoro responder aos comentários, mas eu respondo todos os comentários. É um prazer ter você conosco neste ano de 2022. Seja muito bem-vindo. Ajude-nos a espalhar a palavra, você divulgando os nossos vídeos no seu WhatsApp, no seu Facebook, no Telegram, nos grupos da sua igreja. Ajude-nos a divulgar os nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a palavra de Deus. Porque se este conteúdo é importante, é útil para você, com certeza ele vai ser útil também para mais pessoas. Vamos lá então, a inspiração divina da Bíblia. Na primeira pré-aula, eu já fiz um resumo falando a respeito da inerrância, a respeito da inspiração, da infalibilidade. Mas hoje o nosso assunto é a inspiração divina da Bíblia. Olhando para o dicionário teológico de Almeida, o dicionário de Almeida define inspiração da seguinte maneira: é a influência especial do Espírito Santo ao guiar alguns dos seus servos do passado para dizerem ou escreverem aquilo que ele quis comunicar aos seres humanos. Vou ler de novo esta definição do Dicionário Teológico de Almeida. Inspiração é a influência especial do Espírito Santo ao guiar alguns dos seus servos do passado para dizerem ou escreverem aquilo que ele quis comunicar aos seres humanos. Quando nós falamos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, o que é que nós estamos tentando dizer com isso? Nós queremos dizer que ela foi soprada pelo Espírito Santo. Ela foi originada em Deus. Deus é o autor das Escrituras. O Espírito Santo é que soprou, é que inspirou. Para nós entendermos melhor isso, na lição bíblica do professor,
tem uma menção ali do livro A Bíblia através dos séculos, a história e formação do livro dos livros. Este livro, esta obra, é de autoria do pastor Antônio Gilberto. Em uma parte que eu destaquei aqui, o pastor Antônio Gilberto diz o seguinte: portanto, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Achei essa definição do pastor Antônio Gilberto perfeita a respeito da inspiração divina, por isso que eu trouxe aqui, e ela está na lição bíblica do professor, no auxílio teológico. Então você pode utilizar esse conceito na sua aula, na sua classe. A inspiração, portanto, ela é divina, ela é verbal e ela é também plenária. Professor Márcio, qual a diferença entre esses termos? Então vamos lá. Primeiro, a inspiração é divina. O que isso quer dizer? É Deus que fala e não o homem. Ele é o autor da Bíblia. Se você olhar para as Escrituras, você vai perceber que as Escrituras, por várias vezes, na nossa lição aqui diz mais de 3.800 vezes, tem a expressão assim diz o Senhor, assim diz Adonai, assim diz Jeová. É o Senhor que fala. Por isso que a inspiração da Bíblia ela é divina, porque não é o homem que teve a vontade de escrever o livro dos livros. Não é o homem que é o autor. Eles, claro, os autores humanos, foram vasos de Deus, que foram usados para que a Bíblia chegasse até nós. Mas o autor das Escrituras é o Espírito Santo, por isso que a inspiração ela é divina, inspiração divina. Também a inspiração é verbal. O que seria a inspiração verbal? Todas as palavras são inspiradas. Então, há aqueles teólogos que dizem que o que é inspirado é as ideias, o Espírito Santo trouxe as ideias, principalmente aqueles que gostam de fazer essas paráfrases da Bíblia. Há muitas Bíblias, versões de Bíblias hoje, que são paráfrases, que não são traduções. E as pessoas que não entendem disso, que não estudaram a respeito da bibliologia, que não entendem da teologia sistemática, acabam adquirindo essas Bíblias e utilizando-se como se fosse a palavra de Deus, mas são paráfrases. Mas a inspiração da Bíblia, ela é verbal. O que isso quer dizer? Todas as palavras são inspiradas. É por isso que você não pode cortar palavras das Escrituras a seu bel prazer em uma tradução. É por isso que não se pode acrescentar qualquer palavra às Escrituras, porque a inspiração é verbal. Todas as palavras, é claro, do texto original foram sopradas por Deus. Eu não estou falando das cópias, das traduções que nós temos hoje em diferentes línguas, principalmente aqui em português, que são passivas de equívocos, né? Traduções as mais diversas nós temos em português, e é claro que nós temos traduções que não são boas. Quando nós falamos da inspiração verbal, estamos nos referindo ao texto original que o Espírito Santo soprou e o autor escreveu esse texto. Nesse texto, todas as palavras são inspiradas e não somente as ideias, os argumentos. Também, na lição de hoje, nós aprendemos que a inspiração da Bíblia, além de divina e verbal, ela é também plenária. E o que nós queremos dizer com inspiração plenária das Escrituras? A inspiração é total e completa. Não há partes mais e menos inspiradas. Isso é um detalhe importante, porque há muitas pessoas que focam em determinadas partes das Escrituras. É claro que
Para nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo que vivemos, a nossa doutrina, ela está no Novo Testamento, nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos e nas epístolas de Paulo, de Pedro, de Judas, de João. Nessas epístolas e no Apocalipse estão a doutrina bíblica da igreja hoje, mas toda a Escritura é inspirada e nós não teríamos o Novo Testamento se não fosse o Antigo. As pessoas que viviam nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, eles tinham as Escrituras do Antigo Testamento como sua Bíblia. Portanto, as Escrituras do Antigo Testamento têm a sua importância. E dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, não há aquele que é mais importante e menos importante, mais inspirado e menos inspirado. Há aquelas pessoas que discutem a respeito dos livros, por exemplo, os livros escritos por Salomão, como Eclesiastes, Cantares de Salomão. Então, há muitas pessoas que entram nesse debate, mas é um debate infrutífero que não leva a lugar nenhum. A inspiração, ela é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É isso que está na sua lição, no primeiro tópico. Com isso, nós definimos aí o que é inspiração, falamos da inspiração divina, verbal e plenária. Indo agora para o segundo tópico da nossa lição, vamos falar a respeito dos autores, a inspiração divina e os autores da Bíblia. Veja, mesmo o Espírito Santo inspirando as palavras da Bíblia, os autores não eram robôs. Veja bem isso, vou repetir. Mesmo o Espírito Santo inspirando todas as palavras da Bíblia, os autores que a escreveram não eram robôs, eles não estavam no automático. Não há uma possessão e eles estavam em transe escrevendo de maneira nenhuma. Por isso que esses autores, eles demonstraram diferentes gêneros literários. É isso que você vê no segundo tópico. Na Bíblia nós temos diferentes gêneros literários, temos vocabulários diferentes, temos gramática diferentes. E até mesmo as limitações desses autores foram demonstradas no texto, e isto não invalida a inspiração divina, verbal e plenária das Escrituras. Esses autores, eles utilizaram-se de parábolas, de enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas e de símiles. Tudo isso são figuras de linguagem. Parábolas, por exemplo, existe parábola, sim, no Antigo Testamento. Há quem pense que não exista. Por exemplo, lá em Juízes você tem parábola. Mas o grande número de parábolas estão nos Evangelhos, através dos ensinos de Jesus Cristo. Era um recurso que ele utilizava para trazer um entendimento mais fácil das coisas espirituais. E os autores que escreveram os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles escreveram de acordo com aquilo que aconteceu e de maneira que o povo entendia. Mas na Bíblia também nós temos outras figuras, enigmas, temos alegorias, temos hipérboles. O que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem que consiste no exagero. Por exemplo, quando você fala morrer de rir, chorar rios. Quando o salmista diz, toda noite faço nadar o meu leito. É impossível que alguém chore a ponto de fazer o leito nadar, mas isto é uma figura de linguagem, isto é uma hipérbole. A Bíblia também tem metáfora, tem símile, são todas figuras de linguagem. Se você quer saber mais a respeito disso, se você vai ministrar essa aula, eu não tenho esse tempo aqui, mas eu aconselho você a verificar na língua portuguesa, né, o que é alegoria, o que é hipérbole, o que é metáfora, o que é símile, né? E também sinal diacrítico, que também tem na Bíblia, são sinais que alteram a fonologia, são como nós temos na nossa língua portuguesa, né, o acento agudo, a cedilha.
e outros sinais, mas também nas línguas originais da Bíblia isto existia. Então, os autores deixaram transparecer nos textos escritos quem eles eram e demonstraram também a sua natureza humana. Eles sentiam o peso. Por exemplo, nós vemos nos profetas menores, profetas maiores, os profetas escrevendo peso que viu o profeta Abacuque. O que ele quer dizer com isso? Que o encargo profético que estava sobre ele é transmitir as realidades de Deus, as palavras de Deus, escrever, isto era um peso, isso pesava sobre ele. Então, isso mostra a natureza humana destes homens. Amém? Eu espero que você que está me acompanhando até aqui, você esteja entendendo aquilo que tento transmitir. Terceiro tópico da sua lição, nós temos no terceiro tópico o Espírito Santo e a Bíblia. O Espírito Santo e a Bíblia, este é o nosso terceiro tópico. É importante você saber que a Bíblia autentica a própria Bíblia. A Bíblia dá validade à própria Bíblia. Olhe para o primeiro subtópico do terceiro tópico, a inspiração do Antigo Testamento. Diz assim, a Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. E o próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Então, a Bíblia dá autenticidade à própria Bíblia. Não há discordância, pelo contrário, há concordância entre ela, porque há uma unidade, há consistência, como nós vemos na primeira aula. No Novo Testamento, nós temos a promessa do Espírito Santo e seu cumprimento. Então veja que Jesus Cristo promete que assim que ele for para o Pai, ele vai enviar o Paracleto, o Consolador, o Espírito Santo, e nós vemos no mesmo Novo Testamento o cumprimento desta promessa. Isso quer dizer que as demais profecias, promessas que há no Novo Testamento que não se cumpriram ainda, elas irão se cumprir, porque nada da palavra de Deus passará. O céu e a terra podem passar, mas a palavra de Deus permanece até o seu cumprimento. O Espírito Santo e a Bíblia levam o pecador à regeneração e à iluminação. Esta ação ela é sobrenatural e somente assim há o novo nascimento. Então a Bíblia é inspirada, é a palavra de Deus. E quando o pecador ele tem contato com essa palavra, seja através da ministração de um pregador, de um evangelista, e ele olha para as Escrituras e o Espírito Santo traz ali a iluminação daquilo que está sendo pregado, daquilo que ele está lendo, seja como for, ali há um processo, que é o processo da conversão, que acontece dentro do homem. O homem se rende àquilo que ele está ouvindo ou lendo. Aí sim nós temos o novo nascimento. Então, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, mas há necessidade também que o homem que está recebendo, ele seja ministrado pelo Espírito Santo, ou seja, convencido pelo Espírito Santo de que aquela é a palavra de Deus e assim ele se rende ao Evangelho. Ali nós temos mais uma alma rendida aos pés do Senhor. Glória a Deus por isso. Quero ir para a conclusão desta aula, voltando ao nosso texto áureo, onde diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Toda a Escritura é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir em justiça. E o versículo seguinte diz que para que o homem, tudo isso para que o homem de Deus seja perfeito.
caminhamos rumo à perfeição. E de que maneira poderemos chegar a esta perfeição? Nós observando as Escrituras. Esse texto de Timóteo, 2 Timóteo 3,16, traz a palavra ali no grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Então toda a Escritura é divinamente inspirada, divinamente soprada por Deus, como nós falamos aqui no início. Theos significa Deus, pneu significa respirar, ou seja, soprado ou respirado por Deus é a tradução literal desta palavra theopneustos, que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olhando para esse texto, Paulo começa no versículo 14, depois de ele falar a respeito da apostasia que há nos últimos dias, daquilo que os homens fizeram e continuarão a fazer, homens maus, homens enganadores. Quando chega no versículo 14, Paulo diz assim: tu, porém, você, Timóteo, para você é diferente. Você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. Aquilo que você aprendeu com a sua mãe Eunice, aquilo que você aprendeu com a sua avó Loide, permanece naquilo que aprendesse e de que fosses inteirado, daquilo que eu trouxe para você, sabendo você de quem tens aprendido. E que desde a tua meninice, a palavra meninice aqui seria melhor traduzida por infância, desde a tua infância você sabe as sagradas Escrituras. Por quê? Porque você aprendeu com a sua mãe e com a sua avó. E estas Escrituras podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí sim vem este versículo que é o nosso texto áureo hoje. Então é muito importante que você, aluno, professor, você saiba o contexto que está inserido o texto que você vai ministrar. Também na nossa lição nós temos o texto de 2 Pedro, que nós estamos falando muito dele, 2 Pedro, capítulo de número 1, né? Onde fala que nenhuma parte da profecia, nenhuma parte das Escrituras é de particular interpretação, mas as Escrituras elas não foram produzidas pela vontade de homem, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então você já conhece essa parte. Agora eu gostaria que você entendesse como que Pedro entrou nesse assunto, você voltando a alguns versículos. Olha só o versículo 16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Do que é que Pedro está falando? Pedro está falando daquele momento da transfiguração, em que Jesus se transfigurou, em que apareceu a eles Moisés e Elias, e Pedro estava ali sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Este fato que aconteceu, que está registrado lá nos evangelhos, marcou a vida do apóstolo Pedro. E é por isso que ele tem esta convicção de que a palavra de Cristo tem a sua relevância, está acima de qualquer coisa. E ele continua dizendo, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aí sim chegamos no versículo 19, que está na sua lição. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva, a estrela da manhã, apareça em nossos corações. E ele conclui com o versículo 20 e 21, que você já conhece e está aí na sua lição. Então, Pedro sabia que aquilo que ele estava escrevendo, aquilo que tinha sido escrito, não era algo particular, era algo amplo que seria levado para todos os homens.
e que aquilo que os homens do passado escreveram, eles não escreveram por sua própria vontade, mas eles foram soprados, inspirados pelo Espírito Santo. Meus queridos, espero que esses poucos conceitos sejam úteis na preparação da sua aula. Que Deus em Cristo lhe abençoe mais e mais.